Lucas capítulo 18, ontem eu estava pregando na igreja MIF lá da Cachoeirinha, que é o pastor, irmão da nossa irmã Rosana. Pensa uma igreja abençoada, pastor, esposa. Me identifiquei muito com ele, também tem 4 filhos igual eu. A correria doida do pastor. Eu falei, nós é tudo igual, irmão. 4 filhos seus, 4 meus. Aí o filho dele toca a bateria também. Eu falei, é tudo igual. Me identifiquei muito, uma igreja muito humilde, muito de oração, bênção. Igreja MIF da Cachoeirinha. Lucas capítulo 18. Que o Espírito Santo, meu Deus, o Senhor me use como o Senhor usou o teu servo. Essa palavra linda que o teu servo trouxe, eu precisava ouvir como a igreja. Pai, que hoje venha a ser unção dobrada aqui nessa noite de sexta-feira. Amém, gente? Vamos lá, Lucas capítulo 18. A gente vai ler do 1 ao 8, tá? O texto diz assim, ó: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não tenha temor a Deus e nem respeite homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo, não deu justiça aos seus, que a ele clamam de dia. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém. Eu quero pregar a palavra, Deus colocou no meu coração, eu preguei ontem lá na MIF, vou pregar aqui também. O tema da palavra é orar sempre, a marca dos que não desistem. Amém? Jesus no capítulo 17 prega sobre escatologia, fim do mundo, a volta dele, que o mundo está caminhando para o final, e está caminhando. Chega no capítulo 18, ele conta uma história para falar de oração, ou seja, Jesus está falando assim, ó: o mundo vai acabar, capítulo 17. Você quer ser salvo? Quero. Qual o caminho? Entregar a vida para Deus. Mas você quer permanecer? O que eu faço? Vida de oração. Então bem rápido, primeira lição aqui. Jesus nessa parábola ele fala que a oração é um dever. Olha o versículo 1. Disse Jesus uma parábola sobre o que? Dever de orar sempre e nunca. A oração é um dever. Nós não gosta, não sei se eu falei certo, nós não gosta, né? Mas vai assim mesmo. Nós não gostamos da palavra dever. Não é esse negócio aí, ora quando sentir no coração, não. Jesus falou que oração é um dever, obrigação. O crente que quer permanecer firme tem que orar. Quando a gente não ora, a gente é fraco. Sem oração você é fraco. Sem oração você não vence o pecado. Sem oração você não vence as lutas. Verdade seja dita, que quando você ora, você fica até sem graça de pecar. Que nem você sai do culto aqui, culto de oração, ao motoqueiro fecha você, você quer xingar ele e você fica sem graça. Saí do culto, acabei de orar, eu estava orando no meu quarto, saí do meu quarto, o moleque quebrou uns negócios lá em casa. Eu falei, pô, acabei de orar, eu não posso brigar com o menino. A gente quando está orando, a gente fica sem graça de pecar. O contrário é verdade. E quando a gente peca, a gente fica sem graça de orar. Quando você ora, você fica sem graça para pecar. Mas quando você peca, você fica sem graça de falar com quem? Então a oração é um dever para quem quer viver no reino de Deus. Amém? E aí começa a parábola de Jesus. Vamos lá, gente. A parábola dele, no versículo 2 ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem. Então não é só na nossa época que tem juiz iníquo não, hein? E ó, louvado seja Deus que casa está caindo para o monte. Estamos aqui para fazer justiça. Justiça, Deus revela. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja. Mas vamos deixar o nosso problema do Brasil de lá, vamos para a Bíblia. Jesus disse assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. O que é que eu aprendo aqui? O cara é juiz e ele não tem temor a Deus.
e ele não tem respeito pelo próximo. Ou seja, o cargo que ele tem não combina com o caráter dele. Eu vou repetir: a posição que ele tem não combina com a vida dele. Ele é corrupto, não era para ele ser juiz. Você tem um cargo que não combina com a tua vida. Você é ladrão, você é corrupto, mas você está num cargo de pessoa justa, sendo que você é o quê? E eu vou trazer para os dias de hoje. Pode falar? Aí tem cargo. Eu vou usar o meu cargo. Tem nome de pastor, mas não combina com a vida que leva. Tem nome de crente, eu sou crente, mas seu título de crente não combina com a vida que você vive na semana. Verdade ou mentira? Eu sou mãe, você tem título de mãe, mas seu cargo de mãe, seu nome de mãe, às vezes não combina com a sua atitude. O menino está todo assado lá, está sem comer, está enfiado em TikTok, está enfiado em celular. Tem nome de marido, mas o título de marido não combina, porque não cuida da esposa. Tem título de esposa, mas não cuida do marido. Então isso é para o pastor, para o obreiro, para crente, para todos nós. O título que a gente carrega combina com o que a gente está fazendo. Amém, gente? Aí vem a história da mulher. Vamos lá, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Eu gosto dessa palavra, havia também, porque Jesus está falando assim, ó, tinha uma cidade que tinha um juiz bandido. Ninguém quer morar nessa cidade. Aí Jesus fala assim, mas havia também. Eu gosto disso. Naquela cidade tinha gente corrupta, mas tinha mulher de Deus também. Diga graças a Deus. Que a gente gosta de falar mal, né? A gente gosta de falar mal do bairro. Ah, o Rincão só tem bandido. Rincão só tem gente fofoqueiro, mas tem um monte de igreja também, tem homem de Deus também, tem lugar bom também. Diga graças a Deus. Que a gente só quer ficar falando mal. A gente gosta de falar mal de tudo, do bairro que a gente mora. Eu já contei essa história para vocês, é até engraçado. Fui pastor da Igreja Universal e eu estava lá nos 318. E nos 318 vinham os pastores de São Paulo todo. Aí eu conversava, você é da onde, tal. Aí eu conversando com o menino, eu falei, e você é pastor da onde? Eu sou do Itaim Bibi. Eu falei, olha que chique. Ele lá no Itaim Bibi, na porta da igreja, passa o ator fulano da Globo. Eu falei, sério? Sério? Passa não sei quem da Globo, do SBT. E você está onde? Eu estava aqui na Brasilândia. Eu falei, eu estou lá na Brasilândia. E passa alguém lá, falei, passa bandido e a polícia correndo o dia inteiro. Ele não conhecia a Brasilândia. Mas você não conhece a Brasilândia? Ele não, onde é? Vai estar lá, segurança o dia inteiro. É assim. Mas a gente gosta de falar mal de onde a gente mora. Olha o que Jesus falou. Tinha bandido, juiz, bandido. O bandido da cidade é o juiz. Mas aí Jesus fala, mas havia também. Amém? A gente gosta de falar mal da nossa igreja. Ah, porque na igreja lá isso, aquilo. Tem defeito, mas tem coisas boas também. Mas vamos seguir. Aí no versículo 4. Ele por algum tempo não a quis, mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, e nem respeite homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela. Olha o que Deus falou com a gente aqui. O juiz não quer julgar, até porque ele não tem amor pela pessoa, ele não ama a Deus, ele não ama o próximo. Mas aí o juiz fala assim, eu vou julgar a causa dela. Ele mudou de ideia. Sabe o que Deus falou com a gente hoje? Hoje não, ontem. As pessoas podem mudar. Ele falou, não vou julgar a causa, mas depois ele disse o quê? Vou julgar. A gente tem que parar de carimbar as pessoas. A gente gosta de botar rótulo nas pessoas. As pessoas mudam. Olha o que o pastor pregou agora. A mulher a samaritana. Jesus olhou para ela e falou assim, ó, você teve 5 maridos, o que você tem não é o seu? Mas essa mulher teve 6 homens, ela estava com um amante agora. Sabe o que Jesus fez com ela? Transformou ela numa missionária. Porque ela sai dali, como o pastor pregou, e ela vai lá e traz um monte de gente para ver quem? Você acha que essa mulher ia ter cargo de missionária em alguma igreja hoje? Eu vou deixar vocês mais escandalizados. O apóstolo Pedro pecou quinta-feira. Que dia que ele pecou? Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante de Deus. Pecado sério. Ele pecou quinta. No domingo à tarde, Jesus levantou ele de pastor. Pode ir, Arnaldo?
Se eu chegar com um pastor para você e falar aqui, ó, esse pastor aqui a partir de hoje é pastor de vocês, ele caiu em pecado quinta, mas hoje domingo, eu não vou ficar nessa igreja. E aí, você vai reclamar de Jesus? Porque quem fez isso foi quem? Olha aí, Jesus pegou o cara que pecou na quinta, domingo levantou de pastor. Eu não estou defendendo o pecado não, mas a ideia aqui é que Jesus sabe que as pessoas mudam. Ele não fica rotulando ninguém, não fica carimbando ninguém. Mas você sabe o que ela fez no passado? O passado dela está enterrado. Diga graças a Deus. E eu vou ser sincero para vocês, tem um lugar que gosta de carimbar pessoas, é a igreja. É a igreja. Ah, mas você não sabe o que ela fez, não quero nem saber. É uma nova criatura. Louvado seja Deus por isso. Uma salva de palmas para Jesus. Esse é Deus de misericórdia. As pessoas podem mudar. Aleluia. Amém? Então creia, seu marido pode mudar, seu filho pode mudar, você pode mudar. A gente fica olhando para as pessoas e fala, esse aí não muda não. Muda sim. Deus pode mudar as pessoas. E aí a gente vai concluir, irmãos. Versículo 7. Vamos lá. Não fará Deus justiça aos seus, que a Ele clamam de dia? Para aí. Jesus faz uma promessa. Deus vai fazer justiça. Isso é promessa. Para quem que Ele vai fazer justiça? Para quem que Ele vai fazer justiça, irmão? Ele falou aí, ó, para aqueles que clamam de dia. Deus vai responder a oração de quem persevera em oração. Sabe o que é orar de dia e de noite? Não é você orar muito tempo. Ah, eu oro 1 hora, ai que legal. É ter constância, orar todo dia. Nem que seja 5 minutos que você orou hoje, mas você ora todos. Constância. Então a promessa, meus irmãos, Deus vai responder a oração de quem ora com constância, de dia e de noite. De dia, não é que ela está o dia inteiro. O de dia e de noite significa constância. Ela começou e terminou, porque tem muita gente que começa e não termina. Então se você quer ter sua oração respondida, tenha constância. Eu posso falar? Tem gente, se Deus for marcar o tempo que ela ora na semana, não dá 2 minutos de oração. Você quer vencer o diabo desse jeito? 2 minutos, dá 2 minutos de oração na semana, irmão. Aí tem que ter vida de quê, gente? E olha que eu preguei essa mensagem numa igreja ontem, o pastor Dantas. Preguei sobre oração. E a igreja é uma igreja que ora mais que a gente. O pastor lá falou para mim que tem um relógio de oração. Se eu não me engano é das 18, né? Meia-noite até o outro dia. Aí eu olhei para ele e falei assim, a igreja fica aberta? Ele, não, você não está entendendo. Uma família vem orar 6 horas da tarde. Eu falei, e aí? Aí a outra família vem orar 7 horas. Então eu orei 18 horas. 7 horas eu vou embora. Aí ele vem me render, tipo como se fosse portaria. Aí chega uma família para orar das 7 às 8. Aí vem a outra família das 8 às 9. E diz que vai a madrugada toda assim. Relógio de oração. Mas na igreja, ele falou, não vai ser em casa não. Pastor lá, viu? E tem gente que fala que eu sou bravo, ó. Olha, você faz os irmãos. Ele falou, não, é na igreja, não é em casa não, pastor Alexandre. Eu falei, rapaz, eu sou muito bonzinho mesmo, hein? Meu Deus. E é bênção. Mas a ideia que eu estou pregando para vocês é vida com Deus de oração. Seja constante na sua oração, porque tem uma promessa. Deus vai fazer. Vamos concluir no versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará o quê? Parece que Deus está demorando, mas olha o que Jesus está falando. Parece que está demorando, mas continua pedindo, continua orando. Porque tem gente que é assim, Deus não me respondeu. Eu até nem contei essa história ontem lá na igreja. Eu gosto muito da história do Santo Agostinho, que é um pastor que veio muito antes do padre Lutero. A mãe dele orou por ele se converter 30 anos. Porque se eu pesquisar a história do Agostinho de Hipona, ele era depravado, prostituto, bebia sexo, bebida e sexo. O negócio dele era mulher, depravação. 30 anos a mãe dele orando. Aí um dia a história dele fala que ele leu Romanos, se eu não me engano foi Romanos 13, debaixo de uma árvore, e Cristo pegou ele ali. Aí ele vai para a igreja, se converte e tal. Aí no dia do batismo do Santo Agostinho, o pastor da mãe dele que batizou ele olhou para ele e falou assim: Deus não poderia deixar se perder um filho de tantas lágrimas.
que eu acompanhei 30 anos sua mãe chorando por você nessa igreja. 30 anos. O filho dela se transformou. Ele é apelidado segundo Paulo da igreja. O cara foi, o tanto é que o padre Lutero bebeu dos livros dele, foi alimentado com as pregações dele. Aquele que era o mais endemoniado, depravado, mas tinha uma mãe ali: meu filho vai ser homem de Deus. O cara se converteu, se transformou num dos maiores pregadores da época. Deus responde a oração, mesmo que pareça demorado, Ele vai ouvir você. Diga graças a Deus. Para encerrar, versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na onde? Olha a dica de Jesus, hein? Jesus está falando assim: eu vou voltar para arrebatar a igreja. Quando eu voltar, como é que eu vou achar você? Eu vou achar fé? Eu vou achar você desanimado? Você vai virar o crente Raimundo, que a gente sempre fala: você está com um pé na igreja, outro no mundo. Como é que eu vou achar você? Olha Jesus alertando. Jesus está falando assim: eu vou voltar, hein? Quando eu voltar, eu vou achar você na fé, na presença, na comunhão, ou vou achar você um crente meia boca? Porque o meia boca vai ficar, mas o crente raiz vai subir. É um alerta dele. Ele diz: eu vou voltar. Como é que eu vou achar a minha igreja? O Senhor vai nos achar em comunhão, em oração, em perseverança. Diga graças a Deus. Domingo tem Santa Ceia, Dia das Mulheres e Santa Ceia. Vai ter um café, uma homenagem para as mulheres, tudo mais, mas vai ter a Santa Ceia do Senhor. Esteja na igreja. Jesus diz: quando eu vier, eu quero encontrar essa igreja na fé, eu quero encontrar essa igreja na comunhão. Como é que eu faço? Passe mais tempo com quem? Com Deus. Ore sem vontade, mas vá lá e ore, porque é na oração que Deus derrama poder na minha e na tua vida. É na oração que se une o altar da terra ao trono do Todo-Poderoso. Vocês recebem isso? Vamos aplaudir Jesus por isso, igreja. Pai, obrigado pelas mensagens que a igreja recebeu. Fica de pé. Ô Espírito Santo, louvado seja o teu nome. Que essa igreja